Muito bem, meus amores, você de todo o Brasil, ligados, conectados aqui no Abordo Notícias. Olha essa notícia na tela. Família de Alexandre de Moraes compra mansão em Brasília por 12 milhões de reais. Você não ouviu errado, não. O imóvel tem 725 metros quadrados no Lago Sul. Foi adquirido à vista pela empresa da família. Ai, 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 ai. O Instituto Lex, lembra? Aquele que os Estados Unidos, através do Serviço de Inteligência, descobriu que tem mansão em São Paulo, no valor de 25 milhões, tem casa de campo em Campos do Jordão, tem casa de praia no Guarujá, e agora acabaram de adquirir uma mansão em Brasília no valor de 12 milhões de reais. Eu tenho falado aqui que o boi laranja tá meio afim de dar uma lambida, não é? O boi laranjão tá afim de dar uma lambida. Existe uma vaca, né? Eu acho que ela é holandesa, né? O boi holandês, ele é meio laranjado, né? Esse não é holandês, não. É um boi americano aí que quer lamber. Dá uma lambida aí no capital do ministro. E também de familiares. A família do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, comprou uma mansão de 725 metros quadrados no Lago Sul, bairro Nobre de Brasília. A aquisição do imóvel por 12 milhões de reais ocorreu à vista, segundo documentos públicos de cartórios. A informação é do portal Metrópolis. A compra ocorreu por meio do Lex, Instituto de Estudos Jurídicos Limitada, empresa em que a advogada Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro, é sócia junto a outros 3 filhos do casal. O instituto já possui outros imóveis da família. Viviane assinou a escritura em um cartório de Brasília há ao menos 15 dias. De acordo com o documento, não houve financiamento da casa. Foram 6 milhões a título de sinal, transferidos à antiga proprietária e corretores de imóveis, e outros 6 milhões na assinatura em transferência para a dona do imóvel. Olha só. Além disso, a família pagou 240 mil de imposto sobre transmissão de bens imóveis. A mansão foi comprada da construtora Modelo Limitada de Tiago Figueiredo de Araújo, Marilúcia Freire e Paulo Fontenelle e Silva. A construtora adquiriu o terreno em 2020 por 2 milhões e 100 mil reais. Moraes, porém, recebe um salário bruto de 46.300 como ministro do STF. Já Viviane atua como sócia em um escritório de advocacia. Antes da compra, a família morava em Brasília, em um apartamento funcional do STF, na Asa Sul. Em São Paulo, mantém um imóvel no bairro Jardim Europa. 12 milhões de reais. O próprio Paulo Figueiredo, ele disse o seguinte: Serviço de Inteligência dos Estados Unidos da América descobriram, né, que Alexandre de Moraes tem, né, ou o Instituto Lex, que é da esposa e dos filhos, tem imóveis São Paulo, 25 milhões, tem casa em Campos do Jordão, casa também na praia do Guarujá. E a Magnisc, meus queridos, segundo o Globo, empresa dona de imóveis da família de Alexandre de Moraes, entra na mira
dos Estados Unidos da América. O mapeamento do patrimônio, segundo o portal oglobo.com, o patrimônio do ministro, mulher e filhos é visto por bolsonaristas como trunfo para destravar novas sanções durante o julgamento da suposta trama golpista no STF, é o que está destacando a Malu Gaspar, lá do portal O Globo. E ainda sobre a Lei Magnitsky, essa reportagem que eu vou trazer para você aqui, ó, após, né, a família do Alexandre de Moraes, tá aqui, ó, a reportagem aqui eu não tinha encontrado aqui, mas tá aqui, deixa eu mostrar aqui para você, ó, a reportagem do O Globo, tá, para você ver. Magnitsky, a gente já falou sobre isso daqui. Empresa dona de imóveis da família de Alexandre de Moraes entra na mira dos Estados Unidos. Lembra? Traduzindo aqui pra você, o boi tá querendo lamber. O boi tá muito afim de, ó, dar uma lambida. O boi laranjão. Já falei, a vaca holandesa, ela é laranja. Só que o boi em questão é americano. É um boi laranjão. Dar uma lambida bem gostosa aí nesse patrimônio que, pelo menos até onde a gente sabe, 25 em São Paulo, fora a casa de praia e a casa de campo. Agora, eles que moravam num apartamento funcional em Brasília, agora estão, né, se mudando para uma casa de 12 milhões de reais lá no Lago Sul. Olha só, ainda dentro desse assunto, tá bem? Mas essa daqui é matéria nova, é matéria de agora, tá bem? Tá aí, compraram, né, um apartamento, uma casa de 12 milhões, aqui. Eita, rapaz, espera aí que esse negócio aqui ficou bagunçado pra mim, tá bem? Ixi, rapaz, ficou tudo... Espera aí. Ai, ai, ai. Tá, vou manter esse daqui, mas vou na matéria correta agora. Presta atenção. Realmente, a produção falhou hoje aqui comigo e me deixaram na mão. Mas a matéria da Revista Oeste, ela tá dando conta do seguinte. O voto de Fux repercute nos Estados Unidos e pressiona Alexandre de Moraes. A esposa do ministro pode entrar na lista de sanções do Tesouro norte-americano nos próximos dias. A decisão do ministro Luiz Fux contra a competência do Supremo Tribunal Federal, STF, para julgar Bolsonaro repercutiu fora do Brasil. O governo dos Estados Unidos monitorou o voto que contrariou o relator da ação, Alexandre de Moraes. O posicionamento do magistrado virou argumento adicional para a Casa Branca seguir pressionando autoridades brasileiras. Fontes ligadas ao Departamento do Tesouro revelam que novas medidas punitivas estão a caminho. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros está prestes a incluir a advogada Viviane Barsi, mulher de Moraes, em sua lista de sancionados. A agência atua sob o comando do Tesouro norte-americano. A possível sanção amplia o cerco e figuras-chaves do sistema judicial brasileiro. Além de Barsi, outros nomes do STF, da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal também estariam no radar dos Estados Unidos da América. Embora não confirmado oficialmente, a ação contra essas autoridades ganha força à medida de que aumentam os protestos de entidades norte-americanas sobre abusos do processo judicial brasileiro. Rapaz do céu. Tem muita bomba explodindo aqui no nosso Brasil brasileiro, não é verdade? 12 milhões de reais, meus amigos. Tem que ser muito corajoso, não é? Ele sancionado pelos Estados Unidos, a mulher correndo risco também de ser sancionada. Agora vão lá e adquirem um imóvel no valor de 12 milhões de reais. Ou para provocarem, né? Ou simplesmente para
venderem uma imagem que está tudo bem, né? E provocarem, ou prevendo aí, sei lá, né? Prevendo alguma coisa aí, alguma restrição dos Estados Unidos, né? Opa, pegar esse dinheiro, que pagaram à vista, né? Vamos embora dar um jeito nesse dinheiro, aplicar esse dinheiro. Presta atenção. Uma empresa da mulher e dos filhos do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Lex Instituto de Estudos Jurídicos, está no centro das discussões do governo Donald Trump para estender ou não aos familiares as sanções da Lei Magnitsky adotadas contra o ministro no fim de julho. O Instituto é dono de 11 imóveis, cujos valores declarados somam 12,4 milhões, incluindo a residência de Moraes em São Paulo. Aqui já diverge um pouco da informação que o Paulo Figueiredo trouxe, né? A sede do escritório da sua mulher e a advogada Viviane Barsi de Moraes e o apartamento em Campos do Jordão, em São Paulo. A ampliação das sanções é uma reivindicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, e do ex-apresentador da Jovem Pan, jornalista Paulo Figueiredo, que estão, segundo a Malu Gaspar, em campanha nos Estados Unidos contra o Supremo. Olha que legal, né? E o julgamento de Jair Bolsonaro. E nos últimos dias tiveram conversas com secretários e diplomatas da gestão Trump na Casa Branca e também no Departamento de Estado. Como foi publicado no blog Aliados de Bolsonaro, familiarizados com as discussões sobre a Magnitsky, tem tratado o avanço das sanções sobre a mulher de Moraes, a Viviane, como algo iminente. Ou seja, meus queridos, algo que está para acontecer, tá? Para você que está ligado aqui no nosso canal, vai comentando 12. Você também quer ver Viviane Barsi entrando na Lei Magnitsky? Vai comentando aí, quero, não quero, concordo, não concordo, acho que só deveria ser com Alexandre de Moraes. Só que, meus queridos, Estados Unidos descobriu que a renda do Alexandre de Moraes é R$ 46.300 bruta. É o valor que ele recebe ali de forma bruta. Ainda tem os descontos, imposto de renda, é isso, é aquilo outro. E a gravata dele de 1.450 que ele estava ostentando no primeiro dia, onde as câmeras do Brasil inteiro estavam miradas para ele, ou as telas, né, do Brasil inteiro, e ele lá com a sua gravata de 1.500 conto. Eu até disse, deixa o menino, deixa o ministro, deixa o ministro, né? Deixa ele usar, deixa ele mostrar para os Estados Unidos que ele pode usar uma gravata de R$10.000. Mostra para todo mundo que ele pode. Não é? Pois é. Para você ligado aqui comigo, comenta agora 14. E o número do seu like vai dando uma moral aqui pro seu amigo Gordinho. Vai ajudando aqui o nosso programa. Moraes é um gangster de terceira categoria, diz conselheiro de Donald Trump. O ministro foi o primeiro a votar pela condenação de Bolsonaro na primeira turma do STF na terça-feira, dia 9. Jason Miller, ex-assessor e conselheiro do presidente norte-americano Donald Trump, afirmou que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, é um gangster de terceira categoria, determinado a usar a guerra política para manter o presidente Jair Bolsonaro fora das urnas. Miller fez o comentário ao compartilhar uma publicação do deputado federal Gustavo Gaia no X, na terça-feira, dia 9. Na postagem, Gustavo Gaia critica argumentos apresentados por Moraes para justificar a condenação de Bolsonaro. Sabe aquela reunião na qual Bolsonaro falou que não queria ver o Brasil virando uma ditadura? Moraes diz que Bolsonaro estava ali planejando tomar... Eita, deixa eu ver aqui, perdão, apertei o botão errado, mas já vai retornar. Vamos lá.
Sabe aquela reunião na qual Bolsonaro falou que não queria ver o Brasil virando uma ditadura? Moraes diz que Bolsonaro estava ali planejando tornar o Brasil uma ditadura. Somos todos Bolsonaro. Ao comentar a publicação do deputado, Jason Miller afirmou que Moraes está mostrando porque ele e ninguém mais é a maior ameaça à democracia do hemisfério ocidental. Moraes foi o primeiro a votar pela condenação de Jair Messias Bolsonaro. Tem uma outra matéria que eu quero comentar aqui com você. Presta atenção aqui, ó. Olha o que é que está aqui na tela, meus queridos. Para você que está ligado no Abordo Notícias, o Eduardo Bolsonaro também não está para brinquedo, não. Não é isso? Matéria do Globo, da Bela Megali, destaca o seguinte: Eduardo Bolsonaro diz que ministros que acompanharem Alexandre de Moraes em julgamento corre risco seríssimo de sanção nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, acompanha nos Estados Unidos o voto do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da tentativa de golpe de Estado que envolve seu pai, o ex-presidente Bolsonaro. Fux está demonstrando que a matéria foi feita durante o voto, tá bem? Portanto, ela foi postada ontem, durante o voto do Luiz Fux. A gente sabe muito bem que o voto do Fux, ele foi por inocentar Jair Messias Bolsonaro. Fux demonstrou que não embarcou nesse navio furado do regime de exceção. Outros ministros, pessoas normais, devem seguir o exemplo de Luiz Fux. É o que disse o parlamentar à coluna. Eduardo também afirmou que os ministros que acompanharem Alexandre de Moraes em seu voto correm seríssimo risco de serem sancionados pela Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky é clara ao mencionar que quem presta suporte aos sancionados incorre na mesma punição. Quem acompanha Moraes nessa notória perseguição, votando pela condenação de Bolsonaro, seu entorno e pessoas simples envolvidas nos atos do 8 de janeiro, correm um seríssimo risco de ser sancionado também. Foi o que declarou o deputado. Ele sinalizou que as punições podem demorar mais do que o esperado, ao destacar que a sanção via Lei Magnitsky é algo burocrático, que não ocorre de um dia para o outro. Na terça-feira, a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, falou especificamente sobre o Brasil e seguiu nesse sentido, não descarta mais sanções econômicas nem militares. Como sabemos, está tudo sob o guarda-chuva do presidente Donald Trump. Essa última aqui também, né, durante o dia de ontem, ficou um pouco abafada por conta daquilo que aconteceu na Suprema Corte. O voto do ministro Luiz Fux deu uma abafada nessa informação, né? Mas a porta-voz da Casa Branca, ela chegou a dizer que os Estados Unidos estavam de olho e que ia usar todo o seu poder, ela até chegou a dizer, né? Toda a sua glória financeira ou a sua glória econômica, aí também militar, para defender a liberdade de expressão, seja onde for. E que se tivesse que tomar medidas contra o Brasil, assim seria. Eu fiz um vídeo aí, foi um dia estranho no YouTube, né? A galera só queria ver o voto do Fux, né? Eu respeitei, era para postar 2 vídeos, postei apenas um, né? A gente tem que entender que não é o nosso momento, né? Que é o momento, era o momento do Fux, né? Mas, de toda forma, o que a gente tem a dizer, meus queridos, é que os Estados Unidos está de olho. A Lei Magnitsky, ela é lenta para sair. Mesmo com Donald Trump dando toda a atenção no caso de Alexandre de Moraes, vocês viram o quanto demorou.
Se você entrar aí na nossa timeline e ir retornando, vendo o nosso conteúdo aí, você vai ver quantas lives, quantos vídeos nós falamos passo a passo aqui da Lei Magnitsky, aí em desfavor de Alexandre de Moraes. É analisada por 4 departamentos, né? Aí depois ainda depende do presidente. Não é um negócio assim da noite pro dia, tá? Sanções como perda de visto, isso é algo mais fácil. Só, né, nessa brincadeira aí nós estamos acompanhando alguns aí que tomaram, né, a perda de visto brincando, rapidão. Os ministros da Suprema Corte, ministro do governo Lula, daqui a pouco bobeou, um novo ministro também tomou. A galera aí do Mais Médicos também tomaram. Bomba, proibidos de entrarem nos Estados Unidos da América. E aí, meu querido, é tiro, porrada e bomba, né? Mas, segundo até aí o que a gente está acompanhando, e o próprio Eduardo Bolsonaro, e o que a gente ouviu, né, que seria meio que instantâneo, iriam haver sanções aí contra os ministros da Suprema Corte. Mas se a Lei Magnitsky é lenta, amanhã, ou hoje, a Carmen Lúcia vai votar, a partir das 14 horas. Ela já perdeu o visto dela, americano. O Zanin vai votar. É um sancionado também. A gente vai ter... Agora é só Lei Magnitsky, né? É só Magnitsky. Então ela é meio lenta, né? Demora um pouquinho também, não é? Mas quem sabe nós teremos até o final de semana, embora com a condenação de Jair Messias Bolsonaro, quem sabe nós teremos um fim de semana ou uma semana Magnitsky. É isso? Como nós temos falado, né? Como nós temos mencionados aqui nesse nosso canal. Para você que está ligado na programação do Aborda Notícias, onde você estiver com a gente, vai se achegando, metendo o dedo no like, compartilhando e levando para frente todo o nosso conteúdo. O ministro Luiz Fux, ele votou pela inocência de Jair Messias Bolsonaro, livrando ele de todos os crimes, livrando de todos os crimes que a ele foram imputados. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, deterioração do patrimônio público, patrimônio tombado e assim sucessivamente. Isso agradou a defesa. A defesa diz estar muito satisfeita, tá? E eles disseram, segundo o Poder 360, que Fux acatou todos os seus argumentos. O Celso Vilardi avalia que o voto do ministro reforça teses sobre nulidades e cerceamento de defesa. Para mim, o mais ridículo é aquela história dos 70 terabytes. Você não tem noção do que é 70 terabytes, tá? O teu celular que você enche de porcaria, de muita, entendeu? É vídeo que você baixa, é conversa, é muita coisa. Hoje a média aí é 128, 256. Quem tem meio giga, que é 512, já é um celular de rico, não é? Meio giga não, perdão, meio tera, né? Quem tem 500 GB de espaço já é rei, não é? O meu mesmo é 128, nem é 256. E cabe muita coisa. Agora você imagina o que são 70 terabytes, pastas de arquivos, né? Armazenados sem organização, só jogado lá dentro. Ih, meus queridos. Imagina avaliar vídeos, áudios, textos, imagens. Ixi.
Você tá é doido, é muito tempo. Vamos então à fala aqui do nosso querido advogado aí de Jair Messias Bolsonaro. Vamos lá, a coletiva de imprensa. O voto do ministro Luiz Fux foi um voto que acolheu na íntegra a tese da defesa. Então, evidentemente que nós entendemos que é um voto. Só um momento que eu não sei o que aconteceu aqui, que eu não ouvi. Tá bem? Deixa eu ver aqui. Beleza? Aparentemente tudo certo, né? Vamos ver aqui o que aconteceu. O voto do ministro Luiz Fux foi um voto que acolheu na íntegra a tese da defesa. Então, evidentemente que nós entendemos que é um voto absolutamente técnico e que abordou a prova de uma forma exaustiva. Eu, pessoalmente, fiquei muito feliz com os reconhecimentos das preliminares, porque em algum momento me pareceu que as preliminares que nós levantamos com a questão do acesso à defesa, que isso era um tema menor. E o ministro Fux hoje trouxe a questão do acesso aos documentos como uma questão fundamental e como uma questão pacificada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Além disso, nós estamos, desde o início do processo, dizendo que o ex-presidente Bolsonaro não teve envolvimento com Punhal Verde e Amarelo, com Copa 22, muito menos com 8 de janeiro, o que ele também reconheceu. E, para além disso, nós também sustentamos a tese de que aquelas reuniões que o ministro detalhou de uma forma exaustiva, se pudesse prevalecer a tese que está na denúncia, seriam meros atos preparatórios. Então, acho que foi um voto técnico que deu procedência à tese da defesa e à improcedência da tese da acusação. É isso que temos que dizer. Não, veja, não vou falar sobre depois do julgamento do caso, de um julgamento que não terminou. Nós temos que esperar o julgamento dos 2 ministros que faltam. E depois do julgamento é que nós vamos decidir o que nós vamos fazer. Obrigado, gente. Você está com medo de perder o emprego depois dessa defesa veemente aí? Não, eu não estou com medo. Isso é uma maldade que já estão lançando em alguns lugares, porque é o seguinte, na verdade, o ministro Fux reconheceu a tese e o trabalho da defesa. Todas as teses levantadas foram reconhecidas. Obrigado. Muito bem, então, para você ligado aqui comigo, o áudio um pouquinho zoado, mas é importante, tá bem? É muito importante aí a gente destacar essa informação para você que está ligado aqui comigo em todo o Brasil, fora do Brasil também, nos acompanhando. Onde você estiver com o Abordo Notícias. Fux defende que bravatas e críticas ao poder não são crimes. Olha isso. O ministro disse que discursos de Bolsonaro não são ilícito penal. Pediu anulação do processo por tentativa de golpe. O ministro do STF, ele afirmou que manifestações críticas aos poderes constitucionais, que classificou como bravatas, desabafos e choro de perdedor, não configuram crime, ainda que possam ser consideradas reprováveis. Para ele, mesmo que seja falso, não seria possível punir o discurso político para não se constituir um tribunal da verdade. A fala se deu durante seu voto na primeira turma da corte no julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, do PL, e outros 7 réus por suposta tentativa de golpe de Estado. O ministro discorre sobre um dos crimes de denúncia. Vamos lá. O ministro discorre sobre um dos crimes denunciados pela PGR, a Procuradoria-Geral da República, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Antes, Fux votou para absolver o ex-chefe do Executivo e seus aliados pelo crime de organização criminosa, além de pedir pela anulação de todo o processo. Enfim, né? Então, o que acontece? Focando aqui no tema
da matéria, já houve a conclusão do voto dele. Ele votou aí para absolver Jair Messias Bolsonaro em todas as acusações. Segundo ele, bravatas e críticas ao poder não são crimes. Para ele, mesmo que seja falso, não seria possível punir o discurso político para não se constituir um tribunal da verdade. A fala se deu durante o seu voto na primeira turma. Meus queridos, o Fux ele foi simplesmente sensacional, né, no dia de ontem. Ele botou para quebrar mesmo, ele bateu aí na tábua do meio. Eu estava falando, né, aqui no nosso canal, o ministro, você não viu ele falar de Twitter, falar de outro país, do Mickey, do Pateta, do Pato Donald, da Minnie? Não. Ele simplesmente se atentou em fazer o seu trabalho. Anulou todos os crimes imputados a Jair Messias Bolsonaro. A gente sabe muito bem que os votos da Carmen Lúcia e também do Cristiano Zanin serão definitivos, e a gente pode até adivinhar o que vem pela frente. A condenação é certa, que pode haver ali divergência na dosimetria, né? Ou seja, o tamanho da pena, tá? Mas o ministro, ele foi a fundo. Eu tenho falado aqui que algumas situações o próprio ministro defende. Isso faz parte do play, faz parte do gamer. É o jogo político, não é? É o jogo político. O próprio ministro André Mendonça entrou ali no embate com o Dino, numa discussão, onde o Dino falou, não, a depender do que me xingar vai me ofender. E o ministro falou, não, eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou um agente público. Posso ser criticado, posso até ser xingado. Quando alguém me chama de ladrão, não quer dizer que eu sou um ladrão. Tem esse discurso aí. E o Fux, ele vem na mesma linha. O próprio Alexandre de Moraes disse um dia que o funcionário público tem que ser criticado. E ministro da Suprema Corte é um funcionário público. Hoje em dia, a conversa mudou. Há tantos cortes aí na internet do Alexandre de Moraes de outrora, que se você nem o reconhece, né? Inclusive na posição dele sobre liberdade de expressão. Eu até tenho um vídeo desse, né? Dele falando sobre liberdade de expressão. Rapaz, a fala do ministro sobre liberdade de expressão, você não acredita que é o Alexandre de Moraes, não. É outro ministro, é outra pessoa. Eu tô tentando localizar aqui. Deixa eu só ver se eu ainda tenho esse vídeo fácil. Tem aqui. Deixa eu pegar. Eu vou colocar esse vídeo pra você, que vale a pena, tá bem? É outro ministro, entendeu? É outro ministro, cara. É outra. Provavelmente eu acho que nessa época que ele não era, né, deveria estar ali como postulante, né? Postulante ao posto de ministro. Mas aqui, eu acho que eu ainda tenho aqui uma tela para isso. Tenho. Presta atenção nas falas desse Alexandre de Moraes aqui. Liberdade de expressão e responsabilidade. Então, você quer publicar uma biografia não autorizada? Você pode publicar. Não pode ser censurada.
Se você extrapolou, ofendeu, há uma indenização, responsabilidade. Não se pode censurar. Só que você deve ter responsabilidade, como em qualquer lugar do mundo. Não há país, e eu não sou americanófilo, mas em relação às liberdades públicas, a fortaleza das instituições, os Estados Unidos realmente nos dão um exemplo. Não há país onde a liberdade de expressão seja tão ampla quanto nos Estados Unidos. Lá, inclusive, diferentemente da Europa continental, do Brasil, até o discurso de ódio é permitido. Partidos neonazistas, publicações, onde há uma restrição de discurso de ódio na Europa, no Brasil. Mas se alguém publica o que quer, fala o que quer, edita o que quer, só que quando errou, quando ofendeu dolosamente alguém, acaba sendo condenado a indenizações milionárias. Não se censura, mas se responsabiliza. Isso a Constituição autoriza. O que a Constituição não autoriza é previamente você impedir o acesso. O acesso ao público, como foi nesse caso em que o juiz de execuções tinha proibido a publicação do livro, porque teria alguns dados da execução, ou seja, ele censurou previamente. O que o Brasil veda é a censura prévia. Censurou previamente. Agora está autorizado. Parece até que foi lançado, não sei. E geralmente censura prévia é a maior publicidade que existe. Porque às vezes um livro, um filme, um artigo passariam despercebido, com a censura ganha uma publicidade gratuita gigantesca. Agora, se se comprovar que para ter aquelas informações o autor do livro praticou algum ilícito, ele vai ser responsabilizado pelo ilícito. Você não censura a obra, você responsabiliza o ilícito. E nesse aspecto, me parece que o Supremo Tribunal Federal, desde 88 para agora e em recentes decisões, tem sido muito firme em proibir qualquer censura prévia. Vem sendo muito firme em garantir a liberdade de expressão. Eu mesmo fui relator e declaramos inconstitucional da legislação eleitoral que proibia, no período eleitoral, sátiras e programas humorísticos contra candidatos. Eu recebi vários atores tal, que até me perguntavam, mas se nós não formos fazer em período eleitoral, qual a graça de fazer fora do período eleitoral? Então, obviamente, a sátira, a crítica, a opinião desfavorável, isso faz parte da liberdade de expressão. Nós não podemos querer uma liberdade de expressão só com aquilo que nós concordamos. É diferente, eu volto a insistir, a ausência de responsabilidade após o exercício da sua liberdade de expressão. Então, liberdade de expressão com responsabilidade. Quem se excedeu vai responder por isso. Liberdade... Caramba, meu. E vai de encontro com o mesmo posicionamento do Fux, né? Ele falando aqui de liberdade de expressão. Ele entrou aqui, ó. Bravatas, críticas ao poder são crimes, não são crimes. E esse Alexandre de Moraes, eu até falei que era de quando ele estava postulando, né? Não, ele já era ministro, né? Cara, como as coisas mudaram, hein? Como as coisas mudaram. É inacreditável como mudaram as coisas. Um cara que defende a liberdade de expressão e defende como a direita defende. Porque se alguém ofender o próprio Bolsonaro, ele vai processar o cara, ele já fez isso. Agora, o que não pode, o que nós não gostaríamos é bloquear canais, excluir perfis, num país que bloqueou até a própria rede social. Quem dirá pessoas, né? Então a fala do Alexandre de Moraes, ela me parece ser um outro Alexandre de Moraes. Quem sabe até ele pode alegar que o contexto era outro país. Para você ligado aqui comigo, comenta 40 para que eu possa saber que você chegou até aqui no canal do Gordinho. Aqui tem um Pix que vai ficar sempre aqui comigo para você colaborar com o nosso canal. Tem QR Code, você pode dar uma moral. Aqui tem
o nosso Pix 11-95275-3898. Aqui em cima, você tem Banco do Brasil, você tem a Caixa Econômica Federal, tudo para você ajudar o canal aí, dar uma moral aqui pro seu amigo, fortalecendo o nosso canal. 11-95275-3898. 11-95275-3898. Beleza? Então aqui, meus queridos, ó, vamos dando sequência aqui, ó. É preciso condenar quando há certeza e absolver quando há dúvida, é o que diz o Luiz Fux. Alguém tem certeza nesse Brasil de que Jair Messias Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado? Alguém tem? Foi as falas do Luiz Fux aí sobre a matéria em questão, né? O julgamento de Jair Messias Bolsonaro. Reportagem do Paulo Figueiredo Show. O ministro do STF fez a afirmação ao introduzir o voto antes de abordar as questões preliminares e o mérito da ação penal que pode condenar o ex-presidente à prisão. O ministro Luiz Fux afirmou durante o voto que pode formar a maioria na corte para condenar o ex-presidente nesta quarta-feira, ontem, que um juiz precisa firmeza para condenar um réu e de humildade para absolvê-lo, quando houver dúvidas sobre as acusações. No juiz criminal reside a maior responsabilidade magistrada, de firmeza para condenar quando houver certeza e, o mais importante, de humildade para absolver quando houver dúvida. O ministro realizou uma introdução sobre as competências do Supremo durante o seu voto, antes de abordar as questões preliminares alegadas pelas defesas dos réus e também o mérito dos réus e o mérito da ação penal para decidir pela absolvição ou condenação dos 8 acusados. Tá aí, meus queridos. Firmeza quando você tem certeza e humildade quando há dúvida. Enquanto isso, olha o nosso Brasil caminhando. Diretor da Casa Branca desaconselha investimentos no Brasil. Juízes fora de controle. Olha a Casa Branca dando mais uma alfinetada. Alerta foi feito a investidores durante a reunião realizada nos Estados Unidos nesta última terça-feira, dia 9, em evento restrito realizado no Institute, em Washington. Michael Jensen, diretor da Casa Branca, alertou empresários sobre o atual cenário político desfavorável no Brasil. Jensen, diretor sênior para o hemisfério ocidental no Conselho de Segurança Nacional e responsável pelas relações dos Estados Unidos com a América Latina, orientou investidores norte-americanos a evitarem o país no mundo. Durante sua fala na terça-feira, dia 9, Jensen mencionou dificuldades impostas por decisões judiciais e criticou juízes que colocam pessoas na cadeia sem prisão, tentam tirar direitos constitucionais de cidadãos dos Estados Unidos que roubam dinheiro das empresas. O diretor da Casa Branca diz que o Brasil não é um ambiente que recomendamos a ninguém. Ele não citou nomes, segundo o Poder 360 que acompanhou a reunião, mas parece uma referência clara ao ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, sancionado pelos Estados Unidos com a Lei Magnitsky, que impede instituições financeiras que atuem em território norte-americano de terem relação comercial com o magistrado. Ele foi sancionado como violador de direitos humanos, especialmente por ordens ilegais e de censura contra empresas e cidadãos norte-americanos e residentes no país. Michael Jensen prosseguiu
As oportunidades estão limitadas pela política. Infelizmente, quando o governo dos Estados Unidos tende a intervir em favor de empresa dos Estados Unidos contra juízes fora do controle, esse não é o tipo de ambiente que recomendamos a ninguém. Portanto, oportunidades agora são limitadas pelo ambiente político. Toda essa situação que acontece com o nosso Brasil, ela só gera prejuízo ao nosso país. Juízes fora de controle. Não citou nomes, mas aparentemente uma clara referência a Alexandre de Moraes, o ministro da Suprema Corte. O diretor da Casa Branca desaconselha investimentos no Brasil. Isso é ruim para a nossa economia. Isso é ruim para o nosso país. Só que eu não tenho nada a ver com isso. Eu não fui o cabeçudo que foi lá e digitou 10 mais 3. Eu não fiz essa merda. Eu não fiz esta merda. Muito pelo contrário, não tenho nada a ver com isso. E o Brasil, que ia voltar à cena internacional, agora nós temos a presidência, né, o poder dos Estados Unidos alertando para não fazerem investimentos no nosso Brasil. Não invistam, não é um ambiente seguro o Brasil. Saia correndo daí. Mete o pé e desaparece. Uma notícia muito triste, ele é considerado uma espécie de Nicolas Ferreira nos Estados Unidos. Charlie Kirk, ativista conservador pró-Trump, morreu depois de ser baleado. Ele estava em um evento na universidade quando levou um tiro na jugular. Foi fatal, né? Uma espécie de Nicolas. A direita mundial está triste. Eu vi alguns parlamentares aqui no Brasil também manifestando, sendo solidários. E infelizmente ele veio a morrer. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lamentaram a morte desse jovem rapaz, tanto Trump como também o Partido Republicano. Charlie Kirk, ativista, influenciador, conservador, norte-americano de 31 anos, foi baleado na jugular durante evento em uma universidade em Utah. E passou dessa para melhor, nos deixou. E engraçado, né? Engraçado, Caio Coppola, ele foi firme na fala dele, na opinião dele, aí nas redes sociais, falando, né, a respeito do jornalismo brasileiro. A militância, até para divulgar a morte de alguém, os caras estão levando a militância em primeiro lugar. Presta atenção aí em Caio Coppola. Há algumas horas, uma das vozes mais influentes da direita americana foi calada a tiros. Charlie Kirk, um expoente do conservadorismo americano, foi assassinado enquanto discursava para uma multidão de estudantes em uma universidade. Assim como qualquer pessoa com um pingo de humanidade, eu estou profundamente abalado por essa manifestação maligna de violência política, mas eu também estou absolutamente enojado com a cobertura da imprensa a essa tragédia. Por isso eu vou tentar deixar minhas emoções de lado para chamar a sua atenção para a falta de escrúpulos e para a desonestidade intelectual do jornalismo militante em voga nesse país. Uma das figuras mais relevantes do conservadorismo americano acaba de ser assassinada, mas a manchete de certos veículos de notícia é que Charlie Kirk, um ativista de extrema direita, foi baleado e morreu. Olha, você só deve aceitar a existência desse rótulo, o rótulo da extrema-direita, o dia em que houver manchetes com a expressão extrema-esquerda. E essas manchetes não existem.
Pode reparar, o extremismo político no noticiário só pertence à direita. Parece que para essas gargantas de aluguel só existem a esquerda, o centro e a extrema-direita. Nem o Adélio Bispo, que foi filiado ao PSOL, tentou assassinar o ex-presidente a facadas, foi rotulado como alguém de extrema esquerda. E aí fica o questionamento. Apoiar medidas de censura prévia não é extremismo político? Ou se alinhar com ditaduras que violam direitos humanos, isso também não é extremismo político? E defender publicamente o comunismo não seria extremismo político? Ou mesmo financiar um regime autoritário que promove guerras ilegais, isso tudo não é extremismo político? E a gente nem precisa ir tão longe assim. Invadir fazendas, como faz o Sem Terra, invadir terrenos, como faz o Sem Teto, não é extremismo político? É claro que é. Extremista é todo aquele que admite a violência ou que admite a agressão a direitos como um método legítimo de fazer política. Lembra como o deputado de extrema esquerda, o Guilherme Boulos, relativizou o quebra-quebra da Fiesp? Olha o que ele disse. O nosso entendimento é que algumas vidraças quebradas não são nada perto do dano que eles estão fazendo ao povo trabalhador desse país. Pois é. Olha, eu assisti muitos discursos, muitos debates do Charles Kirk e eu nunca vi ele exaltar ou ele justificar a violência política dessa forma. E agora ele se torna uma vítima fatal dessa mesma violência. Ainda assim, a nossa grande imprensa, de forma covarde, de forma intelectualmente desonesta, não perdeu tempo, tão logo houve o atentado, em rotulá-lo como um extremista. Um jovem pai de família que despertou multidões com a força dos seus argumentos e foi lá baleado com um microfone na mão e uma camiseta na qual estava escrito liberdade. Uma liberdade que agora está manchada de sangue. Olha, por favor, compartilhe esse vídeo para conscientizar suas redes sobre a falsa narrativa do extremismo e vamos todos rezar pela alma de Charlie Kirk. Charlie Kirk, né? Eu falei Kirk, né? Só sendo corrigido aí, tá bem? É isso aí, minha gente. Infelizmente, né? Aconteceu isso. Ele veio a óbito. É uma perda lastimável. E agora é orar pela família, é pedir, né, que Deus encoraje, levante novas pessoas para não assumir o seu lugar, né? Mas para continuarem encabeçando essa pauta, essa matéria, que é a mesma minha, a mesma sua, é a mesma aí de muita gente da qual nos acompanham aqui no Abordo Notícias. Mandar um abraço todo especial pro meu querido Tiago, tá lá em São Paulo. Tiago Santos, foto... Eita, a garganta, reclamando. Tiago Santos, fotojornalista, está sempre aí comigo, nos acompanhando. Galera, tem um Pix aqui, ó, para você ajudar, para você colaborar, para você fortalecer o nosso programa. Fique à vontade aí, dê essa moral aqui pro Abordo Notícias, dê essa contribuição aqui ao nosso canal. Alexandre de Moraes autorizou Jair Messias Bolsonaro a deixar a prisão domiciliar e ir ao hospital em Brasília. O ex-presidente deve passar por um procedimento para remover lesões da pele no domingo, dia 14, no hospital deve estar em Brasília. Muito provavelmente, né, o meu querido Victor Mota vai para lá e a gente vai retransmitir aqui no nosso programa, a gente vai retransmitir aqui no nosso canal aí, com certeza os apoiadores de Jair Messias Bolsonaro vão lá para prestigiar e ver o Jair Messias Bolsonaro de perto. A Michele Bolsonaro revela a aliados a preocupação com a saúde de Bolsonaro isolado. Michele afirmou a aliados que o ex-presidente tem perdido peso durante o isolamento na prisão domiciliar em Brasília. Rapaz, o Bolsonaro deve estar, me desculpe a expressão, né? Morrendo um dia com o passar aí dos dias, né? Um dia menos um dia. Cara acostumado, eu gosto de falar aqui da força do Jair Messias Bolsonaro ao lidar aí com eventos, ao lidar com o povo. A gente sabe que o Bolsonaro
já chegou a fazer 7 agendas num dia. E não é ir a 7 lugares com ar-condicionado, se assentar para comer uma boa comida, não. É caminhada, é passeata, a cidade, evento com o vereador fulano de tal, evento com o prefeito fulano de tal. E a gente sabe muito bem aí da força do Jair Messias Bolsonaro. É a mesma coisa de pegar e matá-lo, essa prisão domiciliar. E a Michele Bolsonaro está certíssima. Está certíssima. Tem que se preocupar com a saúde do esposo mesmo. Ele vai fazer mais um procedimento cirúrgico. Alguém na rede social está dizendo que o Bolsonaro pediu para sair de casa para poder remover pinta na pele. É muita sacanagem, gente, de alguns militantes desse país. Ele vai fazer aí um procedimento para remoção de lesões na pele. Tem gente dizendo que é para tirar pinta. Ah, vai a merda, jornalismo de merda. Jornalista cretino. Jornalismo de quinta qualidade. Baixo. Extrapola todos os limites. O nosso pedido é que você continue orando todas as noites. Tem oração em frente à casa do Jair Messias Bolsonaro ou em frente ao condomínio, ou melhor ainda, próximo ao condomínio, né? De frente ao condomínio, onde está localizada ali a residência do Jair Messias Bolsonaro. Nessa situação, você que não pode ir a Brasília, você que não é de Brasília, ore pelo presidente. Você que ora, você que reza. Você que quer enviar aí bons pensamentos ao Jair Messias Bolsonaro, faça isso. Ele precisa muito aí da oração, precisa muito da misericórdia de Deus, não só pela dor física, pela doença física, mas também a mental, a espiritual, sentimental, que o Jair Messias Bolsonaro está passando agora nesse momento, beleza? Pessoal, aqui embaixo aqui, ó, do meu microfone, aqui, ó. Aqui. Acorda, meu amor. Abaixo aqui, ó. Tá bem? Bem aqui, tá? Tem o nosso Pix para você ajudar o programa, para você fortalecer o meu canal. A gente precisa da sua ajuda. Tudo que nós fazemos aqui a gente só consegue fazer, manter, caminhar, porque você tem ajudado o nosso programa. Seja qual for o valor, então, dê essa moral, ajude aqui o Abordo, colabore aí, por favor, ajudando aqui o nosso canal, tá bem? Olha só, advogado de Felipe Martins é agredido na UFPR, ou seja, Universidade Federal do Estado do Paraná. Foi um empurra-empurra. Eu tinha o vídeo aqui, mas não vou colocar, tá bem? Ele foi agredido. Olha a cara da militância, meus caras gritando, recua, fascista, recua. Meu Deus do céu, gente. E ó, advogado de Silveira, ou seja, o Daniel Silveira, cobrou ao OAB depois de ataques ao advogado Dr. Jeffrey Chiquini. Em requerimento, Paulo Faria afirma que o colega foi mantido em cárcere privado por militantes durante evento na Universidade Federal do Estado do Paraná. É inacreditável, minha gente, o que se tornou aí, ou que se tornaram as nossas universidades federais, Brasil afora, não só São Paulo, Rio de Janeiro. Que lixo que fizeram com a nossa nação. Que lixo, meus queridos. Dr. Jeffrey Chiquini, que é esse valente, aí da direita brasileira, essa pessoa que continua firme, lutando, defendendo Jair Messias Bolsonaro, acreditando na defesa aí de Jair Messias Bolsonaro para o retorno, aí para disputar as eleições em 2026, tá bem? Um grande abraço para você ligado aqui comigo em todo o Brasil, fora dele também, nos acompanhando. Acorda, Dona Maria!
Seu Zé, levanta, seu Zé. Uma ótima manhã, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender do horário que você está vendo esse vídeo. Bem-vindos aqui ao nosso programa, aquele abraço, aquele beijo no seu cangote e é claro, muitas bênçãos sobre a sua vida. Colabore com o meu programa, ajude o nosso canal, é você que mantém o programa, é você que dá essa força aqui pro meu canal. 11 95275 3898, ajude o Abordo Notícias. 11 95275 3898, tá aqui, ó. Não é possível que você não vai ajudar. Você não ajudou ontem, não vai ajudar hoje de novo. Faça isso, dê uma moral aqui pra gente. Fábio, eu posso ajudar com o Pix 522 1022 22.22 e também posso ajudar com o like. Fábio, não posso ajudar com o dinheiro, mas posso ajudar com o like. Que legal. Fábio, não quero ajudar com dinheiro, não quero ajudar com o like. Aí, meu amor, eu vou de madrugada puxar o seu pé, tá bem? Na hora que você assustar, estarei aí na sua cama, puxando o seu pé, te acordando de madrugada. Você vai levar um susto danado. Serei eu indo cobrar o meu like. O like é gratuito. Você nem paga pelo like. É o combustível, é a nossa pólvora, é a nossa gasolina. As coisas aqui só pegam fogo quando você dá o like, quando você manda o Pix. Esse canal segue lutando, acreditando que a direita brasileira é o caminho, né? O conservadorismo. Continuamos lutando aqui por Deus, pátria, família, liberdade e sempre defendendo os ideais da direita brasileira. Você que curte esse canal, é importante demais você dar uma força financeira aí para o Abordo Notícias. Faça isso, abençoe o nosso canal. Se inscreva, ative as notificações e também compartilhe esse vídeo. O like, talvez você está vendo aí, fica meio escondido, né? Um joinha que tem aí. Para quem me acompanha no chat, fecha o chat. No celular, né? Fecha o chat. Ele vai aparecer o lugarzinho aí de você colocar o Pix, o like. E você já me ajuda demais aqui com as nossas metas, né? A marcação do gostei, o like aí tão maravilhoso, tá bem? Se inscreva, ative as notificações e não perca o nosso programa. É muito bom ter você. Compartilha também, joga nos grupos do WhatsApp, coloca no Facebook, no Instagram, no Orkut. É doido, Fábio, não existe mais, tá? No Orkut você não coloca, não. Tá bem? Se você conseguir colocar, você me avisa, porque eu também gosto do Orkut. Era legal, né, quando a gente tinha o Orkut.